Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte de Cristo para todos vocês que nos acompanham nesse momento, para a Igreja do Senhor, para todos que estão em casa aguardando esse momento esperado, já que não podemos todos nos reunir nesse instante, mas em espírito reunido estamos nós, com esse espírito em união, que o Espírito do Senhor, Ele habita em nós e Ele faz com que esse sentimento que nós temos de permanecermos juntos seja muito grande. Então é um motivo de muita alegria para mim, para o Ministério de Louvor, para nós que aqui estamos, Pastor Moisés. Estamos aqui nessa noite para cultuar ao Senhor. E pedimos a você que na sua casa está, faça o mesmo. Não gaste seu tempo apenas nos assistindo, mas também prestando culto ao Senhor, porque Ele, sim, é digno do nosso louvor, nossa adoração. Afinal, para isso que fomos criados, para que o nome do Senhor seja louvado através das nossas vidas. E que você possa, junto conosco, adorar ao Senhor. Vamos começar esse culto fazendo uma oração. Eu peço a você que na sua casa também curve sua cabeça e ore ao Senhor. Deus poderoso, bendito e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso também, por intermédio dele, seu Filho. Nós te louvamos, bendizemos ao Senhor. Pedimos ao Senhor que receba, Senhor amado, esse culto que prestamos nesse momento, que o Senhor possa recebê-lo de bom grado, porque aqui estamos com todo o coração, com toda a força, com toda a nossa alma para entregar ao Senhor um culto que possa subir a tuas narinas como um tiro suave e que possa ser recebido pelo Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, abençoe os teus filhos que aqui estarão te louvando, bendizendo ao Senhor e também levando a tua palavra. Seja com cada um de nós, faça tudo em nós e através de nós, Senhor, e também apesar de nós, porque nós cremos que é o Senhor que opera tudo em todos. Então, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, receba esse culto que viemos prestar ao Senhor. Mas também, Senhor amado, pedimos e clamamos pela vida desses que estão passando por grande provação. Nós, Deus amado, a humanidade tem passado por tribulação terrível, mas nós pedimos ao Senhor que, em nome do teu Filho Cristo Jesus, o Senhor possa ouvir não apenas a minha oração, mas a oração da tua igreja, a oração de todos desses que clamam, pois o Senhor, Deus amado, não rejeita um coração contrito, certamente, porque a tua palavra nos garante isso. Então peço ao Senhor que nos ouve, Senhor, e atende às nossas orações. Abençoe esses que estão acamados, esses que estão, Deus amado, em coma, que estão em respiradores, Deus amado, e seus familiares em plena agonia, não sabendo, Deus amado, o que será do dia de amanhã. Mas eu peço ao Senhor que com o teu Espírito Santo fortaleça cada um deles, cada um de nós, e que o Senhor, Deus amado, em nome do teu Filho Cristo Jesus, abençoe e alcance a todos. Esses que estão acamados, que estão enfermados, Pai querido, os que estão encarcerados da mesma forma, os que estão abandonados nas ruas, os que estão, Deus amado, em cima das suas camas, às vezes impossibilitados de ir e vir. Que o Senhor tenha misericórdia de todos, inclusive de mim, Pai querido. Em nome do teu Filho Cristo Jesus, eu te agradeço por essa noite e peço ao Senhor, mais uma vez, receba a nossa adoração, o culto que viemos entregar ao Senhor, em nome do teu Filho Cristo Jesus, e no poder que há no sangue do teu Filho. Amém. Amém. Então, queria convidar aqui a Priscila para estar cantando uma canção do cantor cristão, junto com o Ministério de Louvor. O Ministério vai vir? Então, essa canção do cantor cristão, 476. Abra aí seu cantor cristão na sua casa e junto conosco, louve ao nome do Senhor. Brilho celeste. Paz de Cristo, queridos, vamos cantar ao Senhor, louvar ao nosso Deus com esse hino 476 do cantor cristão. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales,
promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma da glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não há de ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado sempre hei de estar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma da glória de Deus. Com aleluia sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Vão me guiando raios benditos que me conduzem para a mansão. Mais e mais perto, o mestre seguindo, canto louvores, indo para os céus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma da glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. Brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma da glória de Deus. Com aleluia sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Canto louvores, canto louvores, indo para os céus. Glória a Deus. Seja louvado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E é assim, meus irmãos. Cantando louvores, nós seguimos para o céu. Nós sabemos o Deus que temos servido. Sabemos que Ele é poderoso. Vamos ler aqui um salmo, Salmo 9. Só você que abre aí a sua Bíblia em casa. Salmo 9, a partir do verso 1. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram e pereceram diante da tua face, pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentas num tribunal julgando justamente. Vou partir aqui para o verso 9. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam.
cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, e anunciai entre os povos os seus feitos. E é assim, meu querido, assim como o salmista nos recomenda, através desse salmo, nós faremos o mesmo. O Senhor tem pelejado por nós. O Senhor trabalhou a construção de tudo isso que aí nós vemos, em toda essa maravilha de planeta, e Ele trabalha até hoje. Ele continua trabalhando e cuidando de nós, apesar do que os homens têm feito, apesar do que os homens têm criado, tantos problemas trazendo para nós. O homem, que eu digo a humanidade, tem trago esses problemas. O Senhor ainda assim tem sido misericordioso e tem nos guardado, tanto dos homens perversos quanto dos outros problemas. E Ele não fecha os seus ouvidos para o clamor do necessitado. Ele é refúgio para aquele que nele confia. Ele é refúgio para quem nele espera. Então é por isso que nós vamos louvar ao Senhor, sabendo que Ele fez, que Ele faz, Ele vai continuar fazendo, e principalmente pelo que Ele é, poderoso, santo, justo, fiel à sua palavra, e nos guarda. Então, junto com o Ministério de Louvor, eu peço a você que na sua casa, louve ao Senhor, exalte o nome dEle, porque é para isso que nós fomos chamados. Amém? Ministério de Louvor. A paz do Senhor. Quero parabenizar todas as mamães, essas mulheres guerreiras, presentes de Deus para nós filhos, em especial minha mãe. Quero dizer que te amo, mãe. Sei que temos vivido os momentos difíceis, mas em todo o tempo o Senhor tem sido conosco. O Senhor tem nos ajudado e tem nos amparado nos momentos mais difíceis. A palavra de Deus diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E é por isso que nós estamos aqui, para render graças ao nome do nosso Deus. Porque é Ele que nos protege, é Ele que nos guarda, tudo é da vontade, tudo é permissão de Deus. E aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Nos momentos mais difíceis, Ele é Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E nós vamos dizer: seja bem-vindo, Espírito Santo. Deus, Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Tu és bem-vindo, Deus, das nossas vidas. Faça morada em nós, ó Deus. Deus, seja bem-vindo. Você pode dizer aí da sua casa, pode começar a fazer uma adoração ao Senhor. Porque é Ele que tem te sustentado, é Ele que tem te protegido. Aleluia, ó Deus.
Tu és bem-vindo aqui. A casa é sua. A casa é sua. Pode entrar. Pode entrar. Se Me esvazia. esvazio de mim. Se esvazia de si mesmo. Se encha do Espírito Santo de Me Deus. esvazio de mim. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Sopra o teu vento Sopra o aqui, teu ó Deus. vento aqui. Toma o teu trono. E vem reinar. Vem reinar. Nós queremos te ouvir. Sim, queremos, ó Deus, te ouvir. Ó Deus, nos momentos mais difíceis, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, Enche, Deus, as nossas enche vidas. esse lugar, Enche, Deus, enche-nos, ó Deus. apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar, apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar, Poderoso Deus. Meu amado é o mais belo entre os milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. meu amado. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Essa casa é tua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Essa casa
casa é sua casa, nós deixamos ela para ti. Oh, Jesus, oh, Jesus. Oh, aleluia, maravilhoso Deus. Oh, enche Deus. Somos teu povo, Senhor. Nossa torre forte. Essa casa é tua, tua. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo neste lugar. A sua adoração ao Senhor. Faça você a tua adoração ao Senhor. É você e Deus. É aí onde você está. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, As mãos se levantam as mãos se levantam para dizer que tu és pra o dizer Rei. que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, Os reinos se abalam, os povos se curvam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as bocas se abrem, as mãos se levantam, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, Firmado em misericórdia, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. bondade e fidelidade. A tua igreja te adora pelo que tu és, te adora pelo Deus poderoso. Tua igreja te adora. Aleluia, Deus vivo, Deus tremendo. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. os reinos se abalam, Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora.
Jeremias 32, 27 diz que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? O impossível é a especialidade de Deus. Se você está vivendo um momento impossível, entrega a Deus nesta hora e Ele fará coisas grandiosas na tua vida. Porque o que o homem não pode fazer, o nosso Deus, Ele faz. O nosso Deus, Ele age no impossível. Ele age no impossível e nada é impossível para o nosso Deus, que é grande, que é poderoso. Não há praga alguma maior que o nosso Deus. Não há doença nenhuma maior que o nosso Deus. O nosso Deus, Ele é maior do que tudo. O nosso Deus, Ele é tremendo. O nosso Deus, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é poderoso para completar a boa obra que começou. É o Deus que tudo pode. Tudo posso naquele que me fortalece. E é o Senhor que me fortalece, por isso eu posso todas as coisas. A minha confiança está em Ti, ó Deus. A minha esperança está em Ti, ó Deus. Ainda que tudo diz ao contrário, Deus, ainda que as mídias dizem ao contrário, ainda que tudo diz ao contrário, a minha esperança está em Ti. E eu sei que basta apenas uma palavra Tua, Deus, para o Senhor agir no meio do Teu povo. Aleluia. Oh Deus, aumenta a nossa fé em Ti, ó Deus. Aumenta a nossa fé em Ti, ó Deus. Aleluia. Quando minha fé se esfriou, acendeu Seu fogo em mim. Quando eu pensei em desistir, me deu forças para prosseguir. Quando tudo diz que não, Sua voz me acalma e diz pra confiar em Ti e esperar o Teu agir. Deus, a minha força é o Teu poder. Eu sei que tens o melhor pra mim. Os Teus planos não se frustrarão. Sua palavra vai cumprir em mim, pois não há outro como Tu, a quem eu devo olhar e confiar. Não há um Deus assim, tão bom pra mim, que me ama, que me ama. E foi esse amor que me atraiu e trouxe esperança pro meu coração, que aumenta a minha fé pra crer, que aumenta a minha fé pra ver que tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível para Ti. Nada, que nada é impossível, nada é impossível, nada é impossível pra quem crê. A nossa esperança está em Ti, Jesus. A nossa força, Tu és a nossa torre forte, o Deus da nossa salvação. Ele, meu querido, é Ele que nos faz forte para guerrear. Ele é um Deus tão grande, tão maravilhoso, que Ele nos sustenta.
um Deus assim, tão bom pra mim, que me ama, que me ama, e foi esse amor que me atraiu e trouxe esperança no meu coração, que aumenta a minha fé, que aumenta a minha fé. Nada é impossível para ti, oh Deus. Nada é impossível para ti, oh Deus. Para quem crê, tudo, aleluia. Ele é o Deus que faz milagre do jeito que Ele quer. E ainda que pareça loucura, Ele usa até a saliva para fazer o cego enxergar. Ele é o Deus que abre o mar vermelho de Israel para o povo passar e do outro lado chegar com seus pés enxutos. É Ele que usa um corpo para servir de garçom para um profeta. É Ele que usa uma jumenta para falar do teu amor, e usa o homem para usar como jumenta. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz que eu sou Deus. De hoje em diante, eu sou Deus, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Nada é impossível para o nosso Deus. Ele é o Deus que tudo pode. Te agradecemos, ó Deus, porque confiamos em Ti. A nossa força, a nossa torre forte, o nosso seguro. Aleluia. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, louvado seja o Teu nome, ó Deus. Agora, neste momento, ó Deus, que vamos nos alimentar aqui da Tua palavra. Já louvamos, exaltamos o Teu nome através dos louvores. Agora, neste momento, Senhor, usa Teu servo, pastor Moisés. Usa o coração, a mente, os lábios do Teu servo. Porque eu sei, Senhor, que tem muitas vidas hoje, neste momento, agora, precisando desesperadamente ouvir a Tua voz. Então, usa Teu servo, que ele seja instrumento, um instrumento vivo, uma flecha afiada, para alcançar os corações, jogando por terra tudo aquilo que não provém de Ti, ó Deus. Tudo aquilo que Satanás tentou levantar neste dia, mas já caiu por terra em nome de Jesus. Essa palavra, Senhor, que vai vir da boca do Teu servo, que vem do Teu coração, vai preencher vidas hoje. Casas, pessoas sem esperança, vão sentir o Teu toque, o Teu abraço. Tudo aquilo que eles necessitam neste momento, que é de fé. E a fé que excede todo entendimento, só o Senhor dá. Abençoa Teu servo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. E a todos os que choram, a todos os que padecem, a todos os enlutados, a todos os exaustos, a todos os cansados, a todos, graça e paz da parte de Cristo Jesus. Parabenizo nesse dia de hoje as mães, todas as mães, a minha mãe, as mães da Igreja Batista Ebenezer e todas as mães que assistem esse culto aqui nessa noite. Se sintam parabenizadas por mim, se sintam abraçadas por mim, por essa igreja. Que Deus as abençoe, que Deus as guarde, que Deus as guie nessa missão tão difícil,
muito romantizada, né? Muito romantizada, mas tão difícil que é criar os filhos, que é sustentar filhos. E eu sei que nesse momento estou falando a mães que são chefes de família, que são as únicas, que são referenciais para os seus filhos. Os pais, homens, infelizmente muitos abandonam filhos. Os fazem, mas raramente você encontra uma mãe que abandonou. Existe. Tanto é que a Bíblia diz que pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, dizendo que essa é uma coisa muito difícil de acontecer. Todavia, se essa se esqueceu, o Senhor Yahvé diz: eu não me esquecerei de vocês. Então, por aí já se vê o grau de responsabilidade das mães. Então, falo a mães que são mães e pais. Pais porque foram abandonados, mãe e pai porque, de repente, esses filhos, o pai morreu. Então, a você, mais do que nunca, meus parabéns e a graça do Senhor seja com a sua vida. Vou convidar você a abrir sua Bíblia, o texto bíblico, né? A gente fala hoje abrir a Bíblia, mas o texto está disponível em muitas plataformas. Pessoalmente, eu gosto do papel, gosto do livro, mas eu sei que ela está em várias plataformas eletrônicas hoje. O importante é abrir no texto. O texto é o profeta Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. E o tema do meu sermão, o tema da minha pregação essa noite é o verdadeiro encontro com Deus. Vamos ler o texto. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. O verdadeiro encontro com Deus. O que ele significa? O verdadeiro encontro com Deus, ele tem consequências muito claras na vida de quem passou por ele. O verdadeiro encontro com Deus, ele traz e deixa marcas muito profundas na vida daqueles que passaram por isso. O verdadeiro encontro com Deus não é alguma coisa banal, não é alguma coisa trivial, não é alguma coisa que acontece e daqui a um mês você diz: quando alguém vai dizer, você encontrou com Deus, aí você vai dizer, quando? Há um mês atrás, foi isso mesmo. Não. O verdadeiro encontro com Deus, ele marca profundamente aquele que por ele foi encontrado, aquele que com ele encontrou. O verdadeiro encontro com Deus é alguma coisa que muda a nossa vida, transforma a nossa vida. Eu costumo dizer, e vou dizer aqui, digo do púlpito dessa igreja, e não há razão para não dizer agora, porque há muitas outras pessoas que não fazem parte dessa igreja que estão ouvindo. Na maior parte das vezes em que ouço alguém vir dizer assim: eu encontrei com Deus, eu, pessoalmente não acredito. E por quê? Vou me explicar. Porque, na maioria das vezes, isso é me contado. De repente, para você é outra experiência, estou falando da minha.
Na maioria das vezes alguém diz assim, eu estava num monte de oração, ou num lugar de oração, numa sala de oração, em algum ambiente de oração, tive um encontro com Deus, e esse e aí? E aí depois eu desci e fui comer um sanduíche. Não é que quem encontra com Deus não coma mais sanduíche depois, não é isso. Mas é que o encontro com Deus não permite que eu viva a mesma vida que eu vivia. O encontro verdadeiro com Deus não permite que eu tenha a mesma perspectiva. Perspectiva significa ponto de vista, para falar bem simples. Eu tenho uma perspectiva daqui. Quem está aqui no salão tem uma perspectiva, tem um ponto de vista. Eu os vejo desse ponto de vista e eles me veem de um outro ponto de vista. Então, do meu ponto de vista, da perspectiva bíblica, melhor ainda, o encontro com Deus, ele produz consequências, ele produz efeitos que não são comuns. E o encontro com Deus, é bom dizer, ele pode acontecer em qualquer momento da nossa vida. Ele pode acontecer em qualquer momento da nossa vida. Às vezes achamos que encontramos com Deus porque temos um ministério já há tempos. O texto que nós acabamos de ler, capítulo 6 do profeta Isaías, é o capítulo 6, porque antes nós tínhamos 5 capítulos. O profeta Isaías, ele profetizou durante muito tempo em Israel, ele profetizou durante o reinado de Urias, Jotão, Acais e Ezequias. E, segundo o historiador, ele foi cerrado ao meio pelo filho de Ezequias, o perverso Manassés. Então, no capítulo 1, Isaías abre o seu livro, abre a sua profecia, dizendo que teve uma visão. Ele diz, essa é a visão que Isaías era um homem de Deus já no capítulo 1. Isaías era um profeta chamado já no capítulo 1. Mas no capítulo 6, ele tem um encontro que excede a sua experiência religiosa antes. Isaías conhecia a Deus? Conhecia, porque há várias maneiras de conhecer a Deus. O patriarca Ló, em determinado momento da sua vida, ele diz, eu conhecia a Deus de ouvir falar. Tem muita gente que conhece a Deus de ouvir falar. Tem muita gente que conhece a Deus porque foi curado. Tem muita gente que conhece a Deus porque saiu da UTI. Tem muita gente que conhece a Deus porque ouvia a sua avó orar. Tem muita gente que conhece a Deus porque tem um amigo, uma amiga de profissão, um colega de profissão que fala de Deus. Tem muita gente que conhece a Deus porque em determinado momento ouviu uma canção no rádio que falou com Deus e certamente conhece a Deus através. Há muita gente que conhece a Deus porque leu um texto bíblico qualquer e aquilo tocou. Há muitas camadas, há muitos andares do conhecimento de Deus. Mas aqui eu estou falando do verdadeiro conhecimento de Deus, verdadeiro encontro com Deus. Ele é produzido e ele produz marcas profundas na nossa vida. A primeira marca, e eu nem queria trabalhar em termos de marcas, eu queria que o texto falasse fluidamente. Mas como a gente precisa transformar sentimentos em palavras, a gente precisa de coisas para definir. Mas marca é uma palavra muito pequena para o que eu quero dizer. Eu espero que você entenda, eu espero que o Espírito Santo ministre isso no teu coração. Mas ele começa dizendo que no ano da morte do rei Uzias, um rei que ele diz, eu comecei a pregar durante o reinado de Uzias, já falei Jotão, Acais e Ezequias. Então ele vem pregando já durante o reinado de Uzias, que foi um reinado próspero, foi um rei que reinou durante 52 anos, fortificou Israel, era uma época de prosperidade, e ele começa ali. Mas no ano em que Uzias morreu, Isaías já era um profeta, já tinha profetizado, já tinha escrito, já tinha passado essas experiências, todas anteriores. Ele diz que eu vi o Senhor. Ele usa aqui a palavra Adonai, o Senhor. A primeira marca é que ele diz, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins, ele faz uma distinção entre serafins, seres inflamados, de querubins, seres reluzentes, na tradução literal. Essa palavra serafim só aparece nesse texto, só aparece nesse momento, você não vai encontrar esses seres inflamados, seres de fogo. Ele diz que viu esses serafins, estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, ele os descreve. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés,
e com duas voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Há quem diga que essa repetição de 3 vezes é uma alusão à Trindade. Santo é o Pai, Santo é o Filho, Santo é o Espírito do Senhor dos Exércitos. E ele diz que toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. A primeira marca, o primeiro efeito, a primeira consequência, o primeiro impacto, como quiser, que o encontro com Deus produz, que o verdadeiro encontro com Deus produz, é ver Deus como Ele é. Nem todo mundo vai ter essa experiência, digamos aqui, teofânica, nem todo mundo vai ver Deus com toda essa sua, pelo menos aqui enquanto o que é mortal se não revestir de mortalidade, o que é corruptível não se revestir de incorruptibilidade, nem todos. Mas quando eu digo ver a Deus, é ver o que Deus é. Alguém falou aqui nessa noite: vamos adorar por tudo que tu faz, mas sobretudo pelo que tu é. Filipe, um dos discípulos de Jesus, disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus disse: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai, porque o que mais importa em Deus não é a sua aparência gloriosa, embora a sua aparência gloriosa seja gloriosa, seja inexcedível, seja indescritível. Mas não é o mais importante é o que Ele é em essência, a sua divindade, o seu caráter, o seu poder. Isso é a maior essência. Então nem todos verão como Isaías viu, como Moisés viu no Sinai, ou como João viu em Patmos. Mas o verdadeiro encontro com Deus nos faz ver quem Ele é, em essência. Eu posso passar por essa experiência, isso depende de Deus. E posso não. Mas nem por isso, quem não passou por isso, quem não viu a Deus no trono, eu não vi. De repente eu estou falando com alguém que viu. Mas de repente eu estou falando com muita gente que também não viu Ele assim. Mas isso não quer dizer que eu vi menos a Deus do que o profeta. Um dia eu vou ver desse jeito, um dia veremos desse jeito. Mas isso não significa que eu preciso esperar aquele dia. Já o vi assim, porque Ele vê na essência. E quem Isaías vê na essência? Ele vê a Deus. Ele diz que Ele está sentado no alto e sublime trono. Deus está reinando. Uzias, o rei a que Isaías se refere, é um rei tremendo rei, um rei próspero, um rei que fortificou Israel. Mas nos seus últimos dias, ele foi tomado de uma soberba, de uma arrogância tremenda, e fez o que não era para fazer. Ele não podia pegar o incensário e entrar na casa do Senhor, mas ele, tomado por aquela sensação de poder, de que eu fiz, de que eu aconteço, eu peguei esse reino escambrado e transformei num reino poderoso, então eu faço o que quero. E um dia ele pegou o censário e foi lá. Ele foi tomado de lepra. Um leproso não podia nem entrar na cidade, que dirá no templo. Os sacerdotes o cobriram imediatamente, abraçaram ele, saíram correndo, e ele ficou em exílio. E nessa época o seu filho Jotão ficou como o seu interino, ficou como regente. Mesmo com todo o poder que Uzias tinha demonstrado, com todas as suas obras, você vê que ele não está no trono, porque um leproso não podia jamais sentar no trono de Davi. Então, o contraste, ele vê o Senhor, Adonai, sentado no alto e sublime trono. Deus não tem interinos. Deus não precisa de substitutos. Ele está num trono eterno. Ele é todo poderoso. Ele governa. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele não é alguma coisa. Muita gente acha que encontrou Deus porque encontrou um líder, porque encontrou uma igreja, porque encontrou uma experiência. Não, Deus é Deus. Deus é todo poderoso. Ele é tremendo. Ele não é manipulável. Ele não vai fazer o que eu quero porque eu pedi. Olha, Senhor, eu quero que tu faça isso com fulano. Ele vai fazer, seja de bom, seja de mal. Eu quero que tu faça esse bem para o fulano. De repente ele faça porque quis fazer. De repente ele não faça porque não quis fazer. Eu quero que tu justice fulano e Bertrano. De repente ele faça porque isso é o beneplácito, isso é o querer dele. De repente ele não faça porque isso não é o beneplácito, o querer dele. Ele vê o Senhor assentado. A primeira marca é que Deus é soberano. Não é manipulável. Não é alguém que você pode trazer para cá com as suas rezas, com as suas implicações, com as suas oblações, com manipulações disso ou daquilo, vamos fazer. Olha, se Deus me vê subindo esse monte com um garrafão de água nas costas, ele vai ver. Deus não é manipulável. E ele vê isso, ele vê o Senhor sentado no alto, sublime trono.
Ele é Senhor. Ao contrário de Uzias, que agora tá num retiro, fica numa casa isolado, porque é um leproso. Só não foi levado para um leprosário porque é o rei de Israel. Mas não tinha contato praticamente com ninguém. O seu filho reinava na prática no seu lugar. Ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono. A primeira marca é reconhecer quem é Deus. O pai Abraão encontrando com esse mesmo Deus, porque só existe um Deus. Ele é único. Nunca houve outro antes de mim, ele diz, e nunca outro haverá depois. Nunca houve, porque ele é eterno, de eternidade em eternidade. Ele está além da nossa imaginação. Toda vez que a gente imagina alguém, a gente sempre imagina alguém com começo, meio e fim. Na pior das hipóteses, a gente pode imaginar com começo, meio e de repente vai pela eternidade, mas já é difícil. Mas Deus está longe da nossa imaginação porque Ele é eterno, Ele já existia. Deus não está no espaço-tempo. Ele criou o espaço-tempo. Sublime, eterno, Ele viu. E aí ele vê ele cercado de adoradores que ele chama de seres flamejantes, seres que estão pegando fogo. Literalmente esses seres são seres em fogo, em brasa. E esses seres clamavam uns para os outros. Mas antes ele diz que as suas vestes enchiam, o seu poder é tremendo, o seu poder é inexcedível, é incalculável, é Deus. Muita gente acha que conhece a Deus porque teve uma experiência religiosa, se arrepiou, entrou numa igreja, serve numa igreja há muitos anos, é pastor, tem um título eclesiástico. Nada disso é um imperativo para se conhecer Deus. Nada disso chancela que alguém conhece Deus. Nada disso. Alguém fez milagre, faz milagres. Nada disso. Não garante que conheça Deus e nem garante que é conhecido de Deus. E esses seres de fogo, os serafins, palavra de difícil tradução, estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, e eles cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E por que tanta reverência? Por que eles não podiam olhar para aquele que está sentado no trono? Por que os seus pés estavam cobertos? O proverbista vai dizer, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Não no templo, casa de Deus, é a presença de Deus, onde Deus está. Então é sinal de santidade, guarda os teus caminhos. Esses seres, eles estão em reverência completa, eles entendem diante de quem eles estão. Deus é santo e Ele é santo. E a terra está cheia da sua glória, Ele preenche toda a terra. Salomão, quando foi consagrar o seu templo ao Senhor, tomado pelo Espírito Santo, ele disse, eu sei, ó Senhor Yahvé, que essa casa não pode te conter, que tu não habita em casa feita por mãos humanas, porque nem o céu e nem o céu dos céus podem te conter. A primeira sonda enviada ao espaço profundo foi a Voyager 1. Quando ela estava chegando em Plutão, que é o último planetóide do nosso sistema solar, talvez haja um outro, mas enfim, essa é uma outra história. A NASA mandou um comando para ela virar para trás, ela estava virada para frente, ela virou em direção à Terra e fotografou a Terra. Se você jogar no Google aí, foto da Voyager, quando saía do sistema solar, se você jogar no Google agora, você vai ver que não é lorota, eu não prego lorotas. Tem uma foto clássica, que é um pontinho azul. A Terra vista de Plutão é um pontinho azul, muitas vezes ampliado pelas lentes da Voyager. A Terra vista de Plutão é só isso. A Terra não pode conter a Deus. E Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, diz que nem o céu dos céus, o universo, não cabe Deus. Deus não cabe nesse universo. Porque o universo, por mais que seja, é finito. Talvez esteja se expandindo, como acredita Einstein, talvez vá se contrair, como acredita o outro, mas não importa. Tem começo, meio e fim. Deus é infinito. Ele viu essa grandeza de Deus, entende? Não é o caso de você vir numa igreja, não é o caso de você fazer uma oração agora, não é o caso de você pegar uma Bíblia.
Não é o caso você de achar que conhece Deus porque fez alguma coisinha ali. E eu não estou dizendo que você não conheça. Eu estou dizendo que o verdadeiro encontro com Deus nos mostra quem é Deus. A essência de Deus. Então, quando a gente vai chegar diante de Deus para a nossa oração, para conversar com Ele, eu falava do pai Abraão, que é chamado pai da fé. A quem Deus chamou de amigo. Não é Abraão que disse, Deus é meu amigo. Porque às vezes as pessoas gostam, né, de dizer que alguém importante é amigo. Eu sou amigo do governador, sou amigo do presidente, sou amigo do fulano, sou amigo do Beltrano. Isso é fácil. Outra coisa é o governador, o presidente, dizer que o fulano é amigo dele. Deus disse, Abraão é meu amigo. Pois bem, esse amigo de Deus, quando ele vai falar com Deus que é seu amigo, mas nem por isso ele toma intimidades, nem por isso ele toma certas liberdades. Deus é o cara lá de cima, assim, o cara... Não. Abraão, quando vai falar com ele em certa ocasião, ele diz assim, ainda que eu seja pó e cinzas. Abraão se vê como ele é, porque é o contraste. A gente acha a Terra muito grande, porque a gente está nela. Mas olhando a Terra de Plutão, a gente vê que ela é um pontinho azul num espaço quase infinito. Abraão, conhecendo a Deus, ele diz, eu sou pó e sou cinzas. Porque isso era a menor coisa que Abraão conseguia conceber. E se Abraão conhecesse o átomo, ele diria, eu sou um elétron. Eu sou menos do que um átomo. Quando nós encontramos com Deus, nós temos essa dimensão. Que Deus é eterno, de que preciso chegar com Ele com toda humildade, com toda reverência. Que não é chegar e dizer, eu faço, eu falei. Não, toda humildade é pouco, toda reverência. Os serafins, seres flamejantes, cobriam os olhos e os pés. E diante de Deus, ele só tem uma palavra a dizer que ele é santo, santo, santo. Santo tem duas conotações, duas interpretações na Bíblia. A palavra santo quer dizer duas coisas, basicamente. Diferente e separado. Diferente. Deus é diferente de tudo. Deus não é criatura, Deus não é homem. Karl Barth disse, né? Deus é o verdadeiro outro. Por quê? Tem pessoas aqui, no templo, nessa noite. São todas diferentes de mim, mas todas são iguais a mim. Todas têm o DNA humano. Todas têm sonhos, todas têm medos, todas têm projeto, todas têm angústia, todas têm contradições, todas têm segredos. São pessoas, são diferentes, mas são iguais. Se nós trouxéssemos aqui chineses, coreanos, taitianos, humanos, Deus não. Deus é diferente, Deus não tem DNA. Deus não tem limitações. Deus não tem cercas, limites. Deus é outro. Ele é diferente. E ele é separado. O panteísmo diz, tudo é Deus, Deus é tudo. Não. Deus, ele está em todos os lugares, é verdade. Ele se manifesta onde quiser. O Salmo 139 diz, olha, se eu subir ao céu, tu está lá. Se eu descer ao mar, tu está lá. Se eu for no Sheol, tu está lá. Não há lugar que possa fugir da presença de Deus, é verdade. Mas ele é separado de tudo. Deus não é criatura. Essa mesa é Deus e Deus é assim, não. Essa abelhinha que está ali é Deus, não. Deus está separado de tudo. E é isso que os serafins diziam, Deus está separado de tudo. Deus é santo. E é dessa maneira que a gente tem que chegar a Ele, com muita humildade, com muita reverência, com muito temor e tremor. O verdadeiro encontro produz isso. Então, quando alguém chega, eu tenho intimidade com Deus. Por quê? Porque eu chamo Ele de você. Você é Deus. Você tem intimidade com Deus? Isso é criancice. Intimidade com Deus, eu vou te dizer quem tem intimidade com Deus. Salmo 25, 14 diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Não é eu que me digo íntimo de Deus, é Deus que se diz íntimo de mim, ou não. Primeira marca, primeiro impacto do encontro com Deus, ver quem é Deus, saber quem é Deus. Eu vou naquela igreja, eu vou nessa, não sei o quê. Amém, onde quiser, você é livre. Vivemos um país livre, graças a Deus. Sempre livre, eu espero. Sempre livre, liberdade é maravilhoso. Até os que pedem pela ditadura estão usando a liberdade, né? Mas enfim, onde quiser. Mas Deus é Deus.
Quando nós encontramos com Deus, nós o vemos no seu caráter eterno, santo, no seu caráter divino. Segunda marca. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías sabia que nenhum homem mortal, nenhum homem impuro, nenhum homem pecador pode ver Deus e viver. É isso que ele está falando, Mas a marca, essa segunda marca, esse segundo impacto do encontro com Deus é porque o encontro com Deus nos faz ver Deus no primeiro lugar. Excelso, santo, eterno, separado e diferente. Mas também nos faz ver como nós somos. Quando alguém diz que encontrou com Deus, e aí, o que Deus falou para você? Ah, Deus falou que você está acima da média. Um dia alguém falou isso, né? Sumiu. Porque não foi Deus que falou isso. Quando nós encontramos com Deus, nós vemos quem nós somos. Isaías viu um homem impuro. O Isaías que já era profeta. A carnalidade, ela se manifesta na vida de cada um de nós em uma área determinada. Às vezes ela se manifesta na área da sexualidade. Às vezes ela se manifesta na área dos relacionamentos. Às vezes ela se manifesta na área psicológica. Às vezes ela se manifesta na área das finanças. Às vezes ela se manifesta na área dos sentimentos. E no caso de Isaías, a carnalidade se manifestou na área da comunicação, dos lábios. Isaías era um homem que tinha lábios impuros. Ele já era profeta. Quem disse para você que profeta são pessoas perfeitas? Quem disse para você que o profeta, ele é o Deus que usa o profeta? Quem disse para você que profetas são homens que Deus só vai usar os perfeitos? Se Deus fosse esperar os homens perfeitos para usá-los, não usaria ninguém. O Isaías, que já escreveu 5 capítulos, Isaías que teve visão, Isaías que já exortou Israel e tinha autoridade moral e espiritual para fazer isso. A autoridade vem de Deus, a moral vem da vida que ele vivia. Tinha autoridade moral. O Isaías, porque agora ele encontra com Deus, agora ele tem um encontro com Deus. Ele diz: ai de mim, porque eu vejo em mim essa falha de caráter. Eu vejo em mim lábios que são impuros. Quando nós encontramos com Deus, nós vemos. A gente não tenta disfarçar, a gente não tenta jogar a sujeira para debaixo do tapete. A gente reconhece que tem sujeiras. A gente reconhece que tem áreas na nossa vida que são áreas complicadas. Ah, mas não é homem de Deus. É homem de Deus. Ah, não, é mulher de Deus. Ah, não, mas não cantava no ministério de voo. Cantava. Ah, mas não era pastor. Ah, mas não tocava. Ah, mas não fazia assistência social na igreja. Fazia. Mas isso quer dizer o quê? Isso quer dizer apenas que nós somos humanos. O encontro com Deus mostra isso, as nossas falibilidades. Enquanto a gente não encontra com Deus, enquanto a gente às vezes é até profeta, pastor, cantor, músico, e trabalha na escola dominical, e é professor, e tantas coisas que a gente exerce, visita doentes, visita pessoas presas. Enquanto a gente está exercendo o ministério, muitas vezes a gente não tem consciência de quem nós somos mesmo. Porque, sabe, o trabalho vai nos dando a impressão, vai nos colocando um verniz. Sabe aquelas paredes que vão sendo envernizadas, e vai se perdendo a cor original? Aí vem aqueles restauradores do IFAM e tem que tirar 5, 6, 10 camadas de tinta para encontrar a cor original. Quando nós encontramos com Deus, o Espírito Santo tira aqueles vernizes que foram colocados, pelos tapinhas nas costas, pelos títulos que herdamos, pelos aplausos, pelo fato de estarmos na igreja, cantando e tocando e ensinando e fazendo tantas coisas. Ah, eu sou profeta, e daí? Eu sou um homem de lábios impuros, a carnalidade se manifestou, Isaías reconhece isso. Não adianta eu chegar para você e dizer assim: olha, você tem esse problema. Eu posso até fazer, um bom amigo tenta mostrar ao outro as suas falhas, quando isso mostra, mas tem coisas que não são tão visíveis, tem coisas que o amigo não percebe. Tem coisas que o amigo percebe e fala, mas o outro não aceita, porque Jesus disse: quando vier o Espírito da verdade, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos convence isso. É Isaías que se vê assim.
Eu sou um homem de lábios impuros. A carnalidade se manifestou nessa área da minha vida. Na sua, se manifestou em qual? Não me interessa. Você sabe. Ou vai saber. O dia que tiver um encontro real com Deus. E na sua, pastor? Eu sei. Não te interessa. Sou homem de lábios impuros. A gente vê tanta gente dizendo que encontrou com Deus, e é isso, é aquilo, vou fazer, vou acontecer. Não, o encontro com Deus nos mostra quem nós somos. Quem nós somos? O pai Abraão disse, eu sou pó e sou cinza. Pedro, quando Jesus o chamou depois da ressurreição, ele pulou na água e disse, Senhor, se afasta de mim, eu sou pecador. Sou pecador. Não estou preparado. Não sou ninguém. Sou inseguro. Sou alguém que me sinto pequeno. Sou homem de lábios impuros. E eu tive encontro com Deus. Terceira marca que o encontro com Deus, que é a consequência dessa. Então, dos serafins voou, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. O verdadeiro encontro com Deus significa expiação de pecado, purificação de pecados. Tem muita gente que acha que encontrou com Deus porque foi curado da Covid-19, ou do ebola, ou da varíola, ou do câncer, ou da AIDS, ou de qualquer outra moléstia dessa. Não. Eu conheço. Não sei quantas pessoas estamos falando nessa noite. Sei os que estão aqui. Mas nem desses aqui eu sei exatamente tudo. E nem tenho que saber. Esse é assunto de Deus. Mas eu conheço. E de repente muita gente que está me ouvindo conhece. Pessoas que foram curadas. Passaram por milagres extraordinários. Alguns eu vi. Eu vi. Dou meu testemunho. Eu vi. Não é lorota. Tem aquela coisa, passou na televisão. Tem, tudo bem, eu não sei se é verdade ou não. Não estou dizendo, mas estou dizendo aqueles, estou me reportando só aqueles que eu vi. Que ninguém vai me dizer, ela lorota. Não. Eu sei que houve milagre, sim. Porque eu vi o antes e vi o depois. E hoje? Hoje estão por aí. Hoje estão por aí, sabe Deus onde estão. Não. O verdadeiro encontro com Deus não é quando você é curado. Pode acontecer. Pode haver uma cura, pode. Mas isso tudo são efeitos secundários. O verdadeiro encontro com Deus há perdão de pecados. Há um convencimento de pecado, aconteceu anteriormente. Não é alguém chegar e dizer, você é pecador? Não estou aqui para dizer que você é pecador. Você se reconhece como pecador? Então não preciso dizer que você é pecador. Você não se reconhece como pecador, não adianta eu dizer que você é pecador. Se o Espírito Santo não te disser isso, e ele nos diz, e se você não for convencido por ele, não sou eu que vou te convencer, não é a Igreja Batista Ebenezer que vai. Não é o sermão dessa noite, nem o da próxima. Mas quando nós encontramos com Deus, a transformação, a mudança real, a perdão de pecados. Eu repito, o problema do homem, o maior problema do homem, não é a doença que o aflige, seja essa, seja anterior. São problemas, sem dúvida nenhuma. Longe de mim menosprezar, longe de mim, pelo contrário. Mas não é o maior problema. O maior problema do homem é o pecado. É o pecado que ele carrega. E veja que ele não diz assim, olha, foram perdoados os teus pecados. Por quê? Porque Isaías, depois desse encontro, ele passou a ser o homem perfeito? Não seja ingênuo. Isaías voltou a pecar, Isaías voltou a ter erros como você. Mas aqui está no singular o pecado. Paulo vai dizer muitos anos depois desse acontecimento aqui, 700 anos depois, Paulo vai dizer assim, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. O encontro com Deus, ele nos livra do pecado, do poder do pecado. Do pecado que é uma necessidade, do pecado que é a nossa frequência, do pecado que é a nossa rotina. É disso que Isaías é liberto, do pecado. Muita gente está achando que
frequentar uma igreja vai resolver isso. Não resolve. Frequentar uma igreja deve ser consequência disso, não a causa disso. O encontro com Deus, ele tem perdão de pecados. O Senhor te chama a perdoar os teus pecados, mas Ele só perdoa os pecados daqueles que se veem como pecado. Se veem como pecadores. Se veem como gente que não merece a graça de Deus. Mas o Senhor não nos olha como pecadores. Depois de reconhecermos o pecado, o Senhor diz, você é pecador agora. Não, Ele vem, o serafim, esse instrumento, esse ser comandado por Deus, esse ministro de Deus. A Bíblia diz que os anjos são ministros de Deus. Ministro quer dizer servos. Esse servo de Deus, ele vem em nome de Deus, porque não é serafim que perdoa pecado, não é pastor que perdoa pecado, não é apóstolo que perdoa pecado, não é profeta que perdoa pecado, é o próprio Deus. Anjos não podem fazer isso, ele vem em nome do Senhor, ele tira uma brasa viva que ele tirou no altar, que estava diante do Senhor e diz, olha, o Senhor perdoa o teu pecado. Só Adonai pode perdoar o pecado, só o eterno, só o verdadeiro, só Deus pode perdoar pecado. Quando lá na frente, 700 anos depois, aqueles 4 amigos trouxeram um camarada paralítico e desceram pelo telhado, e Jesus disse, perdoado estão os teus pecados, e os fariseus, eles murmuravam, dizendo assim, quem é este que perdoa pecado? Ele não sabe que só Deus perdoa pecado. Eles estavam certos. A teologia deles é corretíssima, realmente eles têm razão. Só Deus perdoa pecado. Eu não posso perdoar teus pecados. Eu posso perdoar uma falha que você cometeu contra mim, entende? Ah, não, fiz isso, não, está perdoado. É aquela sua, mas eu não posso perdoar o teu pecado. A tua essência pecadora, só Deus pode fazer. Mas qual era o erro deles? Eles não reconheceram que ali estava Deus encarnado, Jesus. O erro deles foi esse. O anjo vem, o serafim, ser flamejante, toca e perdoa pecado. A tua iniquidade foi perdoada. É isso que o encontro com Deus faz isso. Ele nos perdoa o pecado. Há muita gente hoje na culpa, há muita gente nas drogas, há muita gente no sexo, há muita gente na patifaria, há muita gente no vazio existencial, há muita gente na balada, há muita gente trocando de relacionamento como se trocasse de meia. Porque não entende que o seu problema é o pecado. Há muita gente que tenta anestesiar isso com os vários experimentos sociais, psicodélicos, mas continua lá como uma marca, porque só o verdadeiro encontro com Deus perdoa pecados. Tem gente que frequenta a igreja há anos, mas se sente culpado, tem culpa, sempre culpado, porque não teve um encontro real. Quando a gente tem um encontro real, a gente entende que os nossos pecados são perdoados, os seus pecados foram perdoados em Cristo Jesus, os meus. Significa que eu não pequei hoje? Significa que eu não vou pecar amanhã? Não. Mas significa que esse pecado não é mais meu Senhor. Significa que eu entendo que os meus pecados foram. O meu pecado foi. E os meus pecados são perdoados em Cristo Jesus. Por ter sido perdoado pelo meu pecado, P maiúsculo, eu peço perdão a Ele, tento não pecar. João diz isso, filhinhos, não pequem. Não pequem. Vivam a vida de forma que não pequem. Esse é o ideal e a gente se esforça, não para ser perdoado, mas porque fomos perdoados. Fomos perdoados pela graça. E nos esforçamos pela graça. Filhinhos, não pequem. Mas se pecarem, provavelmente vai acontecer. Nós temos um advogado que defende a nossa causa. Nos purifica de todos os... agora ele fala em os pecados. Mas eu só posso ter os pecados perdoados quando eu entendo que o meu pecado, a minha essência pecadora, foi perdoada. De que eu não sou mais um pecador no sentido de viver no pecado. Isso não significa que eu não cometa pecados. Com certeza cometo. De repente cometo até um aqui na pregação, sem querer. Mas isso não é mais a minha essência. O meu pecado foi perdoado.
Eu não vou dormir hoje. Hoje eu cometi um pecado. Primeiro, se cometi, se tem essa consciência, eu já pedi perdão de verdade. Porque o pecado não é alguma coisa mais com que eu queira ter comigo, é uma coisa da qual eu tenho nojo. Mesmo quando cometo, é com nojo. Enquanto com Deus produz isso, perdão do pecado. Os teus pecados foram, o teu pecado. O texto diz isso, o teu pecado foi perdoado. E a quarta marca, a hora pede. Depois disso ouvi a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ninguém pode ter um encontro real com Deus e ficar de braços cruzados. Tinha uma canção antiga do repertório evangélico brasileiro dos anos 80, que dizia assim: vidas estão perecendo e nós estamos aqui parados a falar de amor. Ninguém tem um encontro real com Deus e vem para uma igreja assistir culto. Eu tive um encontro real com Deus e eu vi a Deus, eu conheço a Deus, reconheci que sou pecador, reconheci a minha essência pecadora, fui perdoado, e agora? Agora eu venho para a igreja, sento numa dessas cadeiras e assisto o culto, ouço o sermão dominical. Não. O verdadeiro encontro com Deus nos leva a fazer a obra de Deus. A obra de Deus é estar aqui nesse domingo? É. Mas ela vai muito além disso. A obra de Deus não é feita apenas no primeiro dia da semana. A obra de Deus é feita diuturnamente. A obra de Deus, na verdade, é tudo que a gente faz. Ou melhor, tudo que a gente deveria fazer. A obra de Deus é tudo aquilo que Deus quer que eu faça. Tudo isso é obra de Deus. A obra de Deus é quando eu encaro a minha vida como parte da obra para Ele. Paulo vai falar isso em outras palavras dizendo: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Se eu partisse essa noite, eu faria falta? Estou dizendo só para meu pai, para minha mãe, para minha esposa, para meus filhos, essencialmente. Eu estou dizendo, eu deixaria um buraco na obra de Deus? O que eu tenho feito realmente para Deus? Não é para mim. É para Deus. Mas quando cuido do meu filho, eu não estou fazendo isso para Deus? Está. É obra de Deus? É. Mas quando alguém que não conhece a Deus cuida também bem do seu filho, também está fazendo isso. E ele não encontrou com Deus. Eu estou falando que quando nós encontramos com Deus, a gente vai além dessas coisas óbvias. Cuidar do pai, da mãe, dos filhos. Quem irá por nós? Quem fará essa obra por nós? Isaías diz: eu estou aqui. Você está aqui? Não estou dizendo aqui nesse templo. Aqui tem meia dúzia, uma dúzia de pessoas. Eu estou dizendo, você está aqui? Você está à disposição? Quando a pandemia terminar, ela vai terminar. Que diferença a sua congregação vai ver em você? Que diferença a obra de Deus vai ver em você? Quem vai poder contar com você? Ou você está como um monte de gente por aí, não vê a hora de ir para o shopping? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ir para o shopping. Encontrou com Deus? Encontrou com Deus? Volto a dizer, não tenho nada contra shopping. Nada, absolutamente nada. Eventualmente, é verdade, não gosto muito dos espaços, mas isso não tem nada a ver com nada. Nada contra. Mas, encontrei com Deus, e a primeira coisa, eu vou para o shopping. Sabe o que Jesus disse? Que nos dias que Ele voltar, será como nos dias de Sodoma e Gomorra. Comiam, bebiam, compravam, vendiam.
Não perceberam nada. Até que desceu o fogo do céu. Encontro com Deus nos leva a fazer a obra. Não estou dizendo que quem encontrou com Deus não vai no shopping. Quem encontrou com Deus vai no shopping. Quem encontrou com Deus trabalha no shopping. Quem encontrou com Deus pode ter uma loja no shopping. Não é isso. Mas quem encontrou com Deus não pode estar sentindo falta só do shopping. Eis-me aqui. Você pode... Será que você já disse isso? Não, eis-me aqui. Ou está fazendo aqueles planos que todo mundo costuma fazer em dezembro. Vou emagrecer, vou correr, vou malhar, vou não sei o quê. Aí chega dezembro, não, é férias, não sei o quê. Depois é carnaval, aí depois é Páscoa, e depois passou o ano. Ah, se o Senhor me guardar dessa pandemia, se o Senhor tirar o fulano lá do CTI, quando voltar, mas aí quando voltar... O Senhor chega para você e diz assim, ô fulano, ô José, ô Maria, cuida dessa pessoa aqui, ó. Fazer a obra de Deus é isso, é quando o Senhor nos manda cuidar. Quando Jesus ele vai multiplicar pela primeira vez o pão, e é o único milagre que está registrado nos 4 evangelhos, ele diz assim, olha, a multidão está com fome, vamos dar de comida. E aí Filipe diz, Senhor, nem 300 reais, dólares, euros, nem 300 dinheiro daria. Vamos despedir esse pessoal para que eles vão... Aí Jesus diz assim, dai-lhes voz de comer. Jesus diz, Filipe é o representante ali, ele está falando pelo grupo apostólico, mas Jesus está falando para todos os apóstolos, e Filipe é só aquele a quem ele se dirige, porque é quem vai sugerir que Jesus despeça as pessoas, ou seja, assim, ele diz, Filipe, cuida dessas pessoas para mim. Isso é fazer a obra de Deus. Resolve essa parada aqui para mim. A todos nós Deus está pedindo, eu estou usando, claro, uma expressão corriqueira, coloquial, mas é para me fazer entendido. A todos nós Deus vai pedir para resolver uma parada. Moisés, resolve isso aqui para mim. Ah, porque eu sou pastor? Não. É porque eu tive encontro com ele. Mas vai pedir a quem teve encontro com ele. É impossível você dizer. Quer dizer, dizer não é impossível. Impossível é que seja verdade. Você dizer assim, eu tive encontro com Deus. E aí? E aí eu fui lá assistir o culto na IB. Teve não. Não estou aqui para julgar a experiência íntima de ninguém. Mas o encontro com Deus não é isso, não. Eu tive um encontro com Deus, sabe? Era um lugar de luzes apagadas e tinha incensos, vela. Nada contra incenso, vela, nada. Mas se você achar que o encontro com Deus é uma coisa intimista, que produz arrepios, a voz de Deus produz arrepio, mas a presença do diabo também. É bíblico. Não vou pregar sobre isso, a hora não pede, mas me cobre. E eu vou te dizer, teve gente que viu um vulto, ouviu sussurros. Ele faz, um dos amigos de Jó, ele diz, e os meus pelos se arrepiaram. Então, se ouvir a palavra de Deus arrepiar a pele, encontrar com vultos também. Não quer dizer nada. Mas eu digo a você, biblicamente, que quem teve encontro com Deus se disponibiliza. Isaías viu a Deus, reconheceu quem era Deus. Isaías viu quem era Isaías. Porque às vezes a gente não se conhece, né? Pedro, no Getsêmani, Jesus disse, olha, nessa noite vai se cumprir o que foi dito pelo profeta Zacarias. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Todos vocês nessa noite se envergonharão de mim, se escandalizarão em mim. Pedro disse, Senhor, eu não. E olha que ele tinha amigos, irmão ali no grupo. Ele disse, Senhor, eu não. Eu estou disposto não só a sofrer, como a morrer. Eu sempre digo do público dessa igreja que eu não acho que Pedro estava mentindo. Eu acho que Pedro acreditava que Pedro estava disposto a isso. Às vezes a gente acha que é uma coisa que a gente não é. Para bem e para mal. Tem gente que acha que não pode nada, mas pode muito. Tem gente que acha que pode muito, mas não pode nada. Tem gente que acha que é pequeno no reino de Deus, mas é grande. E tem gente que acha que é muito grande no reino de Deus, mas é pequeno. Pedro se achou o homem preparado, o homem maduro. Senhor, posso falar? Pode, Pedro. Eu estou não só disposto a sofrer, mas a morrer por ti.
Aí Jesus disse assim, tá não, Pedro. Tá não. Você acha, você não está mentindo porque você acha isso. Mas não está não. Você não sabe quem é Pedro. Pedro não sabe quem é Pedro. E às vezes Moisés não sabe quem é Moisés, Maria não sabe quem é Maria. Nessa noite, Pedro, antes que o galo cante, 2 vezes você vai me negar 3. Isaías viu quem era Isaías. Teve seu pecado perdoado. E agora ele pode dizer assim, conta comigo. Pastor, não fala para mim não. Por favor. Pelo menos não em primeiro lugar, não antes de ter dito isso para Deus. Se depois da quarentena você vai me procurar e vai dizer assim, pastor, conta comigo, tudo bem, eu estou aqui. Você pode procurar muita gente aqui na igreja. Pode procurar muita gente, muitas pessoas. Procura o Júnior. Procura o Maxwell, procura a Fátima, procura muitos departamentos, pode procurar, pode, estou autorizando como pastor, como anjo da igreja, estou autorizando. Mas eu peço a você, exorto a você em amor e no Senhor, não faça isso primeiro. Não antes de ter dito isso para Deus. Você só procure qualquer líder dessa igreja para dizer assim, conta comigo. Se você tiver dito antes a Deus na sua oração. Senhor, eu estou aqui. Pode contar comigo. E se isso for fato, irmão, todo mundo vai perceber e você não vai estar mais preocupado em dizer que encontrou com Deus, porque quem encontrou com Deus não se preocupa em dizer que encontrou com Deus. A vida diz, seu caráter diz, e as obras dizem. O meu desejo é que você tenha um verdadeiro encontro com Deus. Amém. Vamos orar. Pai, eu rogo por cada pessoa que está acompanhando esse culto, cultuando esse culto, prestando esse culto e até assistindo esse culto. Eu peço por cada vida, cada um com seu cada um. Numa época como estamos vivendo, de pandemia, de mortes, é claro que tem boas notícias. Nós gostamos também das boas notícias, mas não fechamos os olhos às más. Profetas verdadeiros, ó Deus, não estão comprometidos em apenas dizer o que agrada, mas dizer toda a verdade que agrada e até aquela que desagrada. E numa época como essa, eu sei que tem muita gente que está chorando, sofrendo e lutado, acamado, enfermado. Eu te peço por cada uma dessas pessoas nessa noite, peço que tu ministre a tua graça, a tua paz, a tua esperança. Eu sei que estou falando a muitas pessoas, a ovelhas desse rebanho, membros dessa igreja Batista Ebenezer. Mas eu sei, ó Deus, que estou falando a muitas pessoas que não me conhecem. E pessoas a quem eu não conheço. Mas não há uma pessoa, ó Deus, a quem eu esteja falando nessa noite que tu não conheça. Todos são conhecidos teus. Com todos tu tem uma obra. Com todos tu tem um projeto. Para todos tu tem um projeto. A todos tu está convidando ao teu reino. Todos. A todos tu quer receber no teu redil. A todos tu quer chamar de filhos e filhas. Com todos tu quer ter um encontro. E de todos tu espera um eis-me aqui. Ó Senhor. Ó Yahvé. Ó Eterno. Eu te peço que nessa noite tu vá a cada coração. Tu vá àqueles corações, ó Deus, que não se conhecem. Aqueles que, como Pedro, estão se achando muito preparados. Mas que nessa noite se vejam como Isaías, pecadores. Mas também vá ao encontro daqueles, ó Deus, que estão se achando muito miúdos. Daqueles que estão dizendo, não, eu não tenho como contribuir com nada. E de repente tu tem dado coisas tremendas para essas pessoas. Há muita gente, Senhor, que pode dizer como Pedro, mas também tem muita gente como Jeremias, que diz, eu sou menino, eu não sei falar, eu não tenho... E tu está dizendo, não, você vai falar. Eu te chamei para ser profeta, e a quem eu te mandar ir, você vai. E o que eu te mandar dizer, você vai dizer. E eu te enviei para destruir, arrancar, arruinar e derribar, mas também para edificar e plantar. Vai a cada coração, fala a cada vida.
Eu não conheço a todos, Senhor, como já te disse, a quem estou falando, mas tu conhece. E é justamente porque tu conhece cada um, e mais, tu conhece o cada um de cada um, que eu te peço que cada um desses ouçam a tua voz e se apresentem a ti. Recebam o teu filho. Porque quando nós recebemos o teu filho de todo o nosso coração, nós realmente encontramos contigo. É nesse dia que nós vemos a tua plenitude. É nesse dia que nós tivemos, porque ele mesmo disse a Filipe: quem vê a mim, Filipe, vê o meu Pai que me enviou. Que tu visite corações, salve vidas nessa noite. Eu não peço apenas que salve almas, eu peço que salve alma, corpo e espírito. Ou seja, tu salve vidas inteiras. E essas vidas inteiras se apresentem a ti. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça soberana de Jesus, seu Filho, e a comunhão do Santo e Divino Espírito de Deus seja contigo hoje, amanhã e sempre, pelo século dos séculos. Quando essa pandemia terminar, eu te convido, se quiser, a estar aqui conosco, tá? Vai ser um prazer te receber. Nós recebemos isso quando dizemos amém, amém.